Keir Starmer renunciou como primeiro-ministro do Reino Unido. Boa! Finalmente, né? Como nós havíamos avisado, né? Mas, de novo, nenhum mérito pra gente, só tava bem na cara mesmo, no geral, né? Pois é, tava na cara que, mano, era só uma questão de tempo até ele cair. Ele até durou bem mais do que todo mundo achava, né? Ele tava mantendo o partido de refém, né? Fazendo o partido trabalhador de refém. Mas aí acabou essa situação. Hostage situation acabou, e aí ele caiu. Pois é, e aí o cara que vai assumir esse Andy Burnham aqui, e aí a gente vai falar brevemente sobre o que tava rolando, né? Parece um Keir Starmer do mal. Não é do mal, mas tipo, aleatório. Você sabe quando você seleciona dois personagens iguais num joguinho de plataforma, e aí ele só muda a cor? Pois é meio que isso. Pois é, e aí, cara, resumidamente o que aconteceu é o seguinte, a gente nem precisa passar na matéria porque, porra, qualquer pessoa que acompanha a política do Reino Unido sabe exatamente o que aconteceu. O negócio é o seguinte, o Keir Starmer ele estava muito impopular, muito impopular, dentro do próprio Partido Trabalhista, por uma série de motivos, né? O principal deles é que o Reino Unido é ingovernável, então se você faz qualquer promessa política, você dificilmente vai conseguir cumprir ela, e o Keir Starmer meio que sucumbiu com isso. Então, ele foi eleito 2 anos atrás, faz 2 anos quase na data, né? Eu me lembro que o primeiro vídeo do Novos Clássicos Show foi sobre a eleição do Reino Unido que deu... É verdade. Deu pro Keir Starmer a liderança, né, do Partido Trabalhista para ele virar primeiro-ministro. Faz mais ou menos 2 anos atrás. Se eu não me engano, o primeiro episódio saiu dia 5 de julho, não é? 5 de julho, aniversário de minha mami. Pois é. E aí, cara, ele assumiu depois de 14 anos do governo conservador que não governou de uma forma particularmente conservadora. Exato. Sim, e de novo, a gente vai falar sobre instabilidade política no geral no Reino Unido e a raiz volta pra isso. Volta pro Brexit, né? Você teve esse longo governo conservador, no meio você teve meio que esse evento imprevisível, e era muito imprevisível à época, tá? Quando o Nigel Farage estava fazendo a campanha lá pelo UKIP, porra, Brexit. Ninguém imaginava que ia chegar tão longe, ele rodou o país inteiro, conseguiu. E a partir daí, cara, o Partido Conservador meio que não implodiu, né, em termos eleitorais, naquele momento, mas implodiu em termos um brain fuck. Tipo, cara, o que a gente faz agora? Pois é, e aí, então era o David Cameron, né, o primeiro-ministro britânico, que era da ala mais à esquerda do Partido Conservador, porque quando a gente for falar disso, a gente vai falar das alas de esquerda e de direita dos 2 partidos principais britânicos. O Keir Starmer, por incrível que pareça, eu fiquei vendo muito vídeo de nego de esquerda do Reino Unido comentando sobre o caso pra eu entender exatamente quem era o Andy Burnham, né? Porque ele é uma figura meio curiosa, assim. Mas o Keir Starmer era considerado da ala de direita do Partido Trabalhista, o que é bizarro, né? Para as nossas percepções, assim. A extrema esquerda do Partido Trabalhista hoje deve ser o quê? Um jihad, né? Jihad e Joe. Pois é. Basicamente isso. Mas enfim, o David Cameron... Então, o projeto do David Cameron era basicamente transformar... Era meio governar o Reino Unido através do Partido Conservador, mas com os preceitos do Tony Blair, né? Então, era o Reino Unido muito mais governado pelas cortes, com quase que uma constituição, com uma Suprema Corte, muito governado pelos que eles chamam de civil servants, né? Que são tipo os funcionários públicos lá do Reino Unido, só que pelo Partido Conservador. E aí, quando teve o Brexit, ele saiu, porque ele falou, não, se o povo quer o Brexit, o povo não me quer. Ele abdicou. Aí entrou a Theresa May, que era para executar o Brexit, ela não conseguiu fazer. Teve mais uma eleição. Nessa próxima eleição, a Theresa May nem concorreu, assumiu o Boris Johnson. Boris Johnson, que era um dos grandes Brexiteers, né, um dos grandes defensores do Brexit. Tanto que na época o nego até comparava ele ao Donald Trump britânico, porque ele tinha aquele cabelo loiro, meio desgrenhado, estilo populista. Despenteado pra cacete, né? Pois é. Ele que tinha sido o prefeito de Londres, o último prefeito conservador de Londres. Desde então o prefeito é aquele Sadiq Khan, né? Que pelo nome você já mata que ele não é nativo britânico, ele é de família, se eu não me engano, paquistanesa. Enfim, e aí... Cara, o Boris Johnson fez um governo ruim, ele pegou a pandemia, aumentou muito a imigração, meio que descumpriu o espírito do que era o Brexit, porque o espírito do Brexit era justamente diminuir a imigração, ele aumentou muito. Aí o Boris Johnson cai, entra a Liz Truss cai super rápido por motivos financeiros. Aí depois tem o Rishi Sunak, se eu não me engano. E aí, mano, o Partido Conservador tava muito impopular. Teve mais uma eleição. E aí nessa eleição, o Keir Starmer ganhou. E ele ganhou uma maioria absurda. Só que pela forma como o governo do Reino Unido funciona, você consegue ter uma maioria muito grande, mesmo sem ter uma porcentagem muito grande dos votos. Então você consegue meio que ser muito poderoso sem ter meio que um mandato popular. E isso foi exatamente a forma como o Keir Starmer assumiu.
E, cara, foi muito problemático pra ele, porque ele não tinha muita unidade dentro do próprio partido dele, sabe? Ele tá sendo esmagado entre direita e esquerda, né? Esse foi um dos grandes problemas dessa passagem do Keir Starmer, que, como você falou, ele estava à direita do Partido Trabalhador, ele não atendia, de certa forma, a direita inteira, né? E ele, da mesma forma, também não atendia setores mais radicais da esquerda, querem aprofundar investimento público, querem mais imigração, querem mais medidas de... meio que para não só trazer imigrantes, mas meio que tomar conta de imigrantes, né? Aclimatar eles, integrar eles e interagir, inserir eles no que seria a cultura britânica. O Starmer também ele ficou meio que no meio do caminho, né? E aí ele ficou famoso ainda pela porrada de escândalos envolvendo imigração que estouraram ao longo do governo dele. Definitivamente não ajudou. Também um esvaziamento do Partido Conservador, né? A direita britânica, ela foi pra direita. Né? Ela tá se radicalizando, né? Ela tá, enfim, virou o Reform. Do Reform, uma galera ainda topou o Restore Britain, que ainda mais a gente cobriu tudo isso aqui. Você pode ver episódios do Novo Clássico Show. Mas aí ele ficou, esmagado, né? Ele ainda parece... Ele tem um perfil de primeiro-ministro pré-Brexit ainda. Eu acho que, sobretudo, essa é a principal cagada de todas, né? De sinal trocado, mas ele é um David Cameron, ele é uma coisa meio assim ainda, né? Exatamente. E... Então, ele era muito impopular entre a direita por causa desses problemas de imigração. Mas tudo bem, você esperaria isso, né? Dele ser um cara do Partido do Trabalhador, óbvio, sei lá, o PT, o Lula nunca vai ser popular entre a direita. Mas aí o Keir Starmer também era impopular entre a esquerda, porque teve várias coisas que ele prometeu, que eram grandes pautas do Partido Trabalhista, que ele não cumpriu. E aí, do que eu vi, que o pessoal estava discutindo, fazendo meio que uma retrospectiva desse breve governo dele, no Reino Unido existe uma coisa chamada Winter Fuel Allowance, né? Então, é meio que a bolsa inverno de combustível. Porque o Reino Unido é um país muito frio, ainda mais no inverno, e as pessoas precisam de gás natural para esquentarem a casa delas, para elas não morrerem de frio no inverno, ou pelo menos não ficarem passando frio, né? Uhum. Principalmente para os velhos. E aí ele cortou, ele fez certos cortes nessa coisa do Winter Fuel Allowance, ele não estatizou uma série de indústrias que ele meio que tinha prometido estatizar, pelo menos essa era uma das pautas do pessoal mais à esquerda do Partido Trabalhista, que é meio que a reverter o que o povo britânico considera como os excessos da Margaret Thatcher, né? Que a Margaret Thatcher privatizou vários serviços que eram públicos, e aí o pessoal de esquerda do Partido Trabalhista queria estatizar eles. E aí ele foi perdendo muita moral dentro da base, e aí a consequência é o que o próprio New York Times aqui colocou como Party Mutiny, né? Que em português seria uma rebelião partidária. Ele estava sofrendo uma puta pressão dentro do próprio partido, que é tipo, cara, renuncia. E lá no Reino Unido é muito mais comum um líder renunciar, tanto que a gente falou de vários líderes que renunciaram. O David Cameron renunciou, a Theresa May não, ela perdeu uma eleição, se eu não me engano. Mas aí depois o Boris Johnson renunciou, a Liz Truss renunciou, e o Rishi Sunak também perdeu a eleição. E aí, o cara que vai substituir ele, que é esse Andy Burnham, o caminho pelo qual ele meio que tá chegando ao primeiro-ministro não é muito diferente do Boris Johnson. Apesar de que o Boris Johnson ele ganhou uma eleição nacional para ficar com uma super maioria conservadora com um mandato para ele executar o Brexit, depois de ser o quê? Prefeito de uma cidade. O Andy Burnham, ele foi prefeito de Manchester, que eu não sei se é a segunda maior cidade do Reino Unido, né? Depois de Londres. Provavelmente mas talvez seja. Provavelmente é a maior área metropolitana, a segunda maior área metropolitana britânica. Exatamente. E aí vale a pena falar um pouco da geografia do Reino Unido. Ele é do norte do país. Então ele continua sendo inglês, né? Ele é da Inglaterra, não é da Escócia. Aí o Novos Clássicos Show direto da Flórida. Mas enfim, ele é aqui de Manchester. E quem sabe um pouco da cultura do Reino Unido sabe que o norte e o sul são muito diferentes, né? Então o sul, há muito tempo, ele tem um perfil mais comercial, ele tem um perfil mais elitizado, é o lugar mais rico do país. Depois das reformas da Margaret Thatcher e tudo mais, ficou mais acentuado meio que essa divisão de riqueza entre o norte e o sul do país, porque a economia, na medida que ela foi se financiarizando, se tornando mais uma economia de serviços e menos de indústria, o sul foi ficando cada vez mais rico, enquanto o norte foi ficando mais pobre. E o que tinha no norte? O norte era justamente o lugar da ex-indústria. Carvão, siderurgia, uma porrada de montadora britânica, que hoje em dia já não tá mais lá, né? Exato. E aí, a forma como a política britânica está se mutando assim nas últimas décadas, mas principalmente na última década, desde o Brexit, esse pessoal mais da classe trabalhadora, né, que aqui no Brasil a gente consideraria tipo meio classe média normal, assim, lá eles chamam de working class, né?
eles sempre foram muito leais ao Partido Trabalhador, afinal de contas, o Partido Labour, do trabalho. Só que ele não tinha uma visão muito semelhante ao Partido Trabalhista do Sul, do qual o Keir Starmer ele era originário. O Keir Starmer, que era um advogado de direitos humanos, ele era uma coisa super meio que Blairite, né? Ele é super desse estamento burocrático do Tony Blair. E o Andy Burnham não. O Andy Burnham é um cara desde do norte. Então ele ganhou uma eleição parlamentar que teve lá agora. O Reino Unido, diferente do Brasil, e acho que diferente dos Estados Unidos também, tem eleições distritais que são temporalmente Descasadas, né? Descasadas, perfeitamente. Então, você tem a giga eleição do parlamento, que é a grande maioria dos assentos, né, são disputados, e aí, em geral, isso é o equivalente que a gente tem aqui no Brasil da eleição presidencial. Que aí as pessoas votam no... Elas não votam nem no representante delas, em geral elas votam pelo partido, sabe? Então, vamos supor, se você morasse em Northampton, aí você é um cara que mora aqui numa cidade aleatória, aí você tem o teu representante, tem um cara que quer te representar do Partido Trabalhista, o cara que quer te representar do Partido Conservador. Você não vota tanto pelo cara, você vota muito mais pelo partido. Você fica, quem eu quero? Eu quero Nigel Farage como primeiro-ministro ou o Andy Burnham, sacou? Aí você vota conforme no partido. Mas essa eleição que o Andy Burnham ganhou não foi uma eleição dessa, foi uma eleição específica de Manchester, uma eleição pro parlamento, não uma eleição da prefeitura, e ele ganhou uma vitória acachapante, assim. Então ele teve mais de 50% dos votos num distrito que estava ficando cada vez mais do partido... Tava ficando meio cada vez mais conservador. Então esse distrito especificamente que ele ganhou abarca uma região que votou em sua maioria pro Brexit. Então, se eu não me engano, mais de 60% das pessoas do distrito que o Andy Burnham ganhou agora votaram pro Brexit na época. O Reform UK, que é o partido do Farage, né, que é o partido de direita, tava ganhando cada vez mais, e aí tava com essa expectativa de, cara, quem vai ganhar a eleição? Será que tem alguma chance do partido Reform UK do Farage ganhar? Só que não ganhou. Foi uma vitória realmente muito grande do Andy Burnham. E, cara, ele ficou com super mandato no sentido de... O Partido Trabalhista, pelos motivos que a gente falou da impopularidade do Keir Starmer, já estava há meses, talvez mais de um ano, pedindo pro Starmer sair, né? Exato, pro Starmer sair. E aí tava meio que, beleza, mas se o Starmer sair, quem a gente vai colocar? Eu me lembro que estavam discutindo um cara chamado Ed Miliband, que também era mais da ala, mais à esquerda do Partido Trabalhista. Mas aí, nos últimos tempos... tinha essa tal de Angela Rayner também, que também, se não me engano, é uma mulher da ala mais de esquerda do Partido Trabalhista. Mas aí, cara, desde maio desse ano, você vê que o Andy Burnham começou a se tornar o favorito. Só que ele não estava no parlamento, né? E para você virar o primeiro-ministro, você primeiro precisa ser um membro do parlamento. E aí essa eleição meio consolidou, que é tipo, cara, tchau pro Keir Starmer. Uma das coisas que atrapalhou muito o Keir Starmer no governo dele foi o escândalo do Jeffrey Epstein. Porque o cara que ele tinha apontado como o diplomata do Reino Unido para Washington, D.C., né, que é o cargo diplomático mais importante do país, né? Porque, os Estados Unidos e o Reino Unido são dois países muito próximos. Relação diplomática única no mundo. Ele tinha colocado um cara, agora me escapa o nome dele, mas que era tipo o braço direito do Jeffrey Epstein no Reino Unido, entendeu? Caralho, que loucura. E o Starmer era muito próximo dele. Tanto que quando o Starmer apontou ele não foi só tipo, um apontamento diplomático qualquer. Não. Ele viajou até Washington, fez um baita evento falando, Washington agora tem um novo líder. Ele é muito querido por alguns, mas muitos odeiam ele, achando que estavam falando do Trump, sabe? Porque foi mais ou menos na época que o Trump tinha assumido também. Mas não, era o cara que ele tinha colocado. É o tarado! Exato. É o tarado! Meu amigo tarado! Caralho, que loucura. E aí foi outro escândalo que desmoralizou muito ele dentro da base do Partido Trabalhista. Cara, ele tá navegando. É até interessante a vitória do Andy Burnham em Manchester, né? Que é meio que o norte dos Estados Unidos também é o lugar quintessential, né? Pra porra dos escândalos das gangues de estupro, né? Então, assim, você imaginaria que o ápice do ressentimento, ele tá meio que... Ele tá disperso por essa região aí. Liverpool, Manchester, Sheffield, Leeds. Pois é, os lugares... Bradford é um lugar famosamente paquistanês no Reino Unido, tanto que tem até sketch falando sobre isso. Um dos lugares mais importantes, se eu não me engano, é Rotherham. Vamos ver onde fica Rotherham. Você vê, perto de Sheffield, na região, né? Que é na região, é tudo considerado norte do Reino Unido. Aí olhando, né, enfim, olhando para uma lenha, vou fazer um papel jornalista neutro aqui. O ressentimento que essa região teria, né, em relação às gangues de estupro, ela se provou mais fraco do que a agenda de populismo econômico do Andy Burnham. Exato. Exato, ele provou, e aí era muito do que a esquerda do Partido
trabalhista defendia, que assim, cara, se você aprofundar a distribuição, né, de, enfim, benefícios sociais, você não precisa temer, cara. Você vai ficar popular de novo. Se você continuar nacionalizando as coisas, aumentando o bolso ali, aumentando o bolso aqui, você vai se tornar popular e você vai ter uma saída elegante para essa tua crise. Coisa que o Sturmer não topou, justamente porque ele, dado que ele é mais desses organismos internacionais e tal, Direitos humanos, ele tende a aderir mais rigidamente a preceitos de ortodoxia econômica, né? Tipo, cara, não vou ficar operando déficit, entendeu? Porque apesar de que o déficit do Reino Unido é brutal. Brutal, mas não vou expandir o déficit, então, né? Eu vou tentar segurar, vou tentar atenuar, esse que é o verdadeiro caminho para a prosperidade e tal. E aí ele acabou abrindo esse flanco para a liderança do Andy Burnham despontar, justamente porque ele fez isso e funcionou, né? Prometeu isso e funcionou. Então, mostra, cara, é uma alternativa aqui à esquerda para o Reino Unido que pode dar certo. Eu fico muito curioso para ver o que vai acontecer, assim, porque em algum nível era uma eleição meio improvável, era meio com uma troca improvável, e a ascensão do Andy Burnham é orgânica, né? O sistema político do Reino Unido ele tem um quê de organicidade que é admirável, né? Assim, tipo, pro Brasil as coisas estão muito enredadas em teia, né? Elas são muito esquematizadas de acordo com as normas. Lá no Reino Unido é assim, opa, despontou uma nova liderança. Esse cara naturalmente deveria liderar o nosso partido agora. E aí, vamos ver. Pois é, e aí uma coisa interessante também é o distrito especificamente que ele concorreu era 95% ou mais nativo britânico, que era uma das coisas que levantava a esperança do pessoal do Reform UK e do pessoal do Restore Britain também, que fez a eleição lá, ficou em terceiro lugar e tudo mais. Só que é isso, cara, ele meio que consolidou a liderança da esquerda no Reino Unido, e as propostas dele são propostas mais do viés econômico propriamente do que do viés meio identitário de direitos humanos. Então eu acho que vai ser interessante ver como o governo dele vai ser. A gente pode passar um pouco por essa matéria aqui, eu acho que vai resumir um pouco sobre quem ele é, como foi a ascensão e o que ele pretende fazer. Escolheram a péssima foto dele, né? Não, mas ele é muito feio. Ele é muito feio. Mas aí ele tá só hijacking, né? Cara, mas eu acho... O Andy Burnham é um cara que, mano, não dá... Deixa eu ver se eu consigo achar umas outras fotos dele aqui, cara. Todas as fotos dele, ele tá fazendo uma cara meio de cu, assim. É uma coisa impressionante, cara. O Reino Unido tem muito tempo que eles não tem um líder, sei lá, meio interessante. Que não é feio, tá ligado? É maluco horroroso, brother. O último líder gatinho foi o Tony Blair? Eu acho que o David Cameron era um cara razoavelmente bonito. Quando ele era mais jovem, ele era um cara mais bonito, assim. Vivenciou o Twink Death dele. Pô, Twink Death brutal do Andy Burnham. Mas enfim, eu acho que vai ser interessante ver se ele vai de fato conseguir implementar ou não uma agenda de populismo econômico, né? Porque, cara, o Reino Unido tá numa situação econômica horrível, brutal. Então, tipo, só não tem margem pra você fazer nada. Foi justamente o que derrubou a Liz Truss na época foi... Ela chegou com um pacote de reformas econômicas. Eu mentiria se eu fosse falar exatamente o que ela pretendia fazer. Por ela ser do Partido Conservador, e ela é uma pessoa mais liberal, eu acho que ela queria fazer meio que um grande pacote de eficiência e tudo mais, mas eu acho que no curto prazo isso atrapalharia meio que a situação fiscal do Reino Unido. E aí o que aconteceu foi, meio que os investidores nacionais e internacionais viram e falaram, cara, você vai comprometer o pagamento da dívida. Aí o preço da dívida britânica deu uma porrada absurda e a situação fiscal no Reino Unido tá tão grave que, cara, se você der essa porrada, mano, você corre o risco de meio que inadimplência. É aquela velha história, né? Nenhum país precisa dar inadimplência se ele tira a dívida na moeda que ele emite. O Reino Unido tem a vantagem de não ser euro, né? Então eles podem só imprimir a própria moeda. E ter moeda forte, né? Tem a moeda forte. A questão da moeda forte também é meio curiosa. Enfim, é interessante porque ela tem a tendência de justamente atrapalhar o norte do país, né? Porque, via de regra, quanto mais forte a sua moeda mais barato é você importar coisas do que produzir elas domesticamente. Pois é. Então a região produtiva do país tende a ficar mais fraca. É meio que a mesma coisa que faz com que o Trump queira desvalorizar o dólar e tal. Mas enfim, fato é, cara, eu não sei se ele vai conseguir implementar nenhuma agenda de populismo econômico, sabe? Ele quer reestatizar as coisas. Será que ele vai conseguir? Não sei. O que eu acho que, se eu fosse da equipe econômica do Andy Burnham, né? Eu fosse falar algumas coisas que ele deveria fazer, na minha opinião, as oportunidades óbvias do Reino Unido o Reino Unido é um país que tem bastante energia, sabe? O Reino Unido, ele compartilha... Reservas fósseis. Exato, ele compartilha as reservas de petróleo da Noruega. A Noruega, que é um dos países mais ricos do mundo, em grande parte pela exploração de petróleo no Mar do Norte. E olha só quem também está no Mar do Norte, o próprio Reino Unido.
eles não exploram isso por motivos ambientalistas, sabe? Eu acho que se um primeiro-ministro chegasse, fizesse uma puta reforma no sentido ambiental, que é tipo, cara, ó, a partir de agora, vocês queriam uma empresa estatal? A empresa de petróleo do Reino Unido é British Petroleum, né? A BP. Eu acho que estatizar a BP seria loucura. Mas sei lá, brother, ele podia fazer um baita programa de tipo investimento público em exploração de petróleo. Talvez pegar um pedaço, né? Ou então reclamar. PPP, sabe? Ou por reclamar um pedaço para um fundo soberano, um tipo de porra assim. Exatamente, subsidiar, sei lá, entendeu? Eu acho que isso seria uma das poucas estratégias que eu vejo dando meio que uma margem para a economia do Reino Unido crescer. Mas por todos os indicativos a economia do Reino Unido tá uma merda. Quando você vê coisa de produtividade tá horrível, a qualidade dos empregos tá horrível também. Tem muita estatística que o nego fala que os empregos do Reino Unido só estão ficando cada vez piores, porque na medida que a economia tende a ficar mais voltada para os imigrantes, os imigrantes eles não são muito qualificados, pelo menos os do Reino Unido. Hoje, né? No passado eles já foram, mas hoje é muito cara do Paquistão... da roça do Paquistão, né? Da Síria, da África, tipo, cara... Você vai botar esse maluco pra trabalhar numa fábrica avançada, meio de indústria moderna, contemporânea, ele não é técnico em porra nenhuma. Ele não consegue. Então o que ele vai fazer é entregar iFood, trabalhar num Turkish barber, que é cortar cabelo. Vai abrir uma lojinha de comida, né? Lojinha de comida, lojinha de vape, essas porras. E aí, mano, a tendência da sua economia é ir pro caralho se você tá priorizando esse tipo de coisa em detrimento de desenvolver indústria e explorar petróleo, essencialmente. O Reino Unido tomou opção de outsourcing, tomou opção política mesmo. Cara, vamos outsource, né? Vamos ir exportar as nossas fábricas. Que isso vai ter um ganho de custo, né? Vai ficar tudo mais competitivo, a gente não vai ter o desgaste ambiental, meio que social de ter a fábrica aqui. A gente quebra de uma vez só a perna dos sindicatos e aí vamos fazer essa opção que vai tudo ser melhor com o tempo. Agora é o momento de repensar isso, né? O Trump levanta essa bandeira muito forte nos Estados Unidos, mas de como a reindustrialização poderia ser boa para um país, né? Tipo, os efeitos positivos de uma agenda de indústria pesada mesmo nacionalmente. Menos dependência, você tem empregos melhores, você pode fazer isso ser lucrativo, né? Pode fazer isso ser altamente funcional para a economia, de uma forma que serviços poucas vezes são, né? O grosso da indústria de serviços, claro que tem serviços de alto valor agregado, consultoria, sei lá. Mercado financeiro, seguro, né? Londres é a capital mundial dos seguros, toda a indústria de seguros é radicada lá. Mas a boa parte do setor de serviços é uma merda, né, cara? E é o tipo de emprego também que eu tenho pra mim isso, tá? E aí é sociologia. Que o cara homem jovem não quer fazer. Eu não quero ser o atendente do McDonald's. Do McDonald's. Loja de fish and chips. Exato. Tem lá o Nando's, né? O frango do Nando's. Eu não quero ser atendente do Nando's. O cara preferia morrer numa fábrica esmagado. Ele prefere hit the oil rig. Ele prefere hit the oil rig do que trabalhar no Nando's. Então... essas oportunidades foram todas ventiladas na época do Brexit, assim, olhando por alto o debate econômico que estava por detrás. Reino Unido ele vai ter um acesso mais difícil aos mercados continentais da Europa, mas aí ele vai ter uma oportunidade para trabalhar da melhor forma mercados não europeus, que é muito maior. O mercado fora da Europa é muito maior do que o mercado dentro da Europa. Os Estados Unidos, o Canadá, o México, o resto da América Latina, a Ásia. A Ásia, a África, enfim, o mundo inteiro, né? O mundo não Europa. Ao invés de estar amarrado nesses acordos do União Europeia, que a gente acompanha, por exemplo, o acordo com a América do Sul. Meio bunda, né? Não tem a energia necessária. A ideia toda, o argumento do Farage na época, eu lembro bem, era que, cara, sem esses entes europeus transnacionais, a gente tem muito mais flexibilidade, muito mais energia interna para fazer o nosso caminho. E isso historicamente é condizente. Porque, ainda que a União Europeia tente travar os nossos produtos, e em séculos passados eles ficaram reféns de nós, né? Por exemplo, toda a indústria de tecido, e era uma incursão de produtos ingleses por todo o continente europeu, né? Produto inglês era sinônimo de qualidade em boa parte da Europa, né? Sei lá, exclui a França, né? Mas sei lá, monarquias espanholas, monarquias do leste da Europa queriam um tecido inglês, uma porcelana que os ingleses trouxeram. No século XIX, então, cara, coisa de aço era muito feito no Reino Unido. Total, tinha uma invasão de produtos ingleses à Europa. Aí o argumento do Ford é tipo, cara, sozinho a gente pode retomar isso, compreender isso de outra forma, é a nossa vocação, e a gente pode não só entrar na Europa, como entrar no mundo inteiro. Nada disso aconteceu. Exato, e parte do motivo é pelo espírito meio Keir Starmer, que ainda paira sobre o governo britânico. Então, o Reino Unido, famosamente,
você conseguir licenças para fazer uma atividade econômica ou um investimento industrial é muito difícil. Então, galera que é cracuda de política internacional talvez já tenha ouvido falar do Trem-Bala na Califórnia, que é um projeto que já existe há 20 anos. Eles já gastaram, sem sacanagem, dezenas de bilhões de dólares só trabalhando a parte burocrática e no total construíram um papo de, mano, sei lá, 20 quilômetros de trilho. Gastaram dezenas de bilhões de dólares para construir 20 quilômetros de trilho. No Reino Unido tem vários projetos semelhantes. Tem um túnel, eu não me lembro que liga porra nenhuma, sei lá o quê. Eu acho que é perto de Londres, mas tem um túnel que tá nessa também. Mano, um túnelzinho para passar carro, não é nem um baita projeto industrial que tá travado por causa de licenciamento ambiental, licenciamento trabalhista, porra, licenciamento de A, B, C, entendeu? Então, será que o Andy Burnham, que é um cara de Manchester, né, da indústria, que teria essa bela oportunidade de energia no Mar do Norte, vai conseguir fazer essas coisas? Eu sou extremamente cético. Mas enfim, vamos ler um pouquinho. Ah, e o Andy Burnham também, ele é famoso pela proposta de mudar a forma como o parlamento é composto, né? Então, hoje o Reino Unido, ele é um voto distrital, mas ele é um voto ele não é misto, distrital, proporcional. A galera, de novo, que é cracuda de modos de política vai saber do que eu tô falando. Mas, resumidamente, como funciona? O parlamento britânico, ele tem uns 600 e poucos assentos, se eu não me engano, ou 500 e porrada. E cada assento o dono do assento é a pessoa que ganha a maioria num distrito específico. Então, é first past the post. O cara só ser o mais votado da região, da micro-região que ele representa. Exatamente. Então, por exemplo, você vai ter um distrito aleatório. Pega o distrito do próprio Andy Burnham, né? Makerfield. Vamos ver certinho onde é Makerfield. Makerfield. Wigan. Aqui. Ah, tá vendo? Então nem é em Manchester propriamente onde ele ganhou, né? Caralho, é Manchester lato sensu. Né? Exato. Então, quem tem a maioria dos votos num distritozinho aleatório aqui de Makerfield ganha um assento no parlamento. E aí, não importa se o cara teve 90% dos votos em Makerfield, 55% dos votos, que foi o que ele conseguiu, ou, tipo, 22%, desde que ele tenha mais do que todo mundo. E aí, quando você tem esse first past the post, que é o termo técnico disso, né? Que é, mano, é o first pass. O first, só importa quem é o first. Quem chegou primeiro. Quem chegou. A tendência que você tem é de consolidação partidária em 2 partidos e que os partidos não precisem fazer coalizões, apesar de que no Reino Unido, diferente dos Estados Unidos, existem coalizões e tal. Mas esse essencialmente é o mesmo motivo pelo qual nos Estados Unidos só tem 2 partidos, sabe? Uhum. Que é o seguinte, você tem um distrito aleatório lá em Nova York, mano, só importa quem ficou na frente. Então, por exemplo, se você quiser ser deputado... Se o Brasil funcionasse dessa forma... Só sou hipotético. O Brasil funciona com o mesmo sistema do Reino Unido e você quer se eleger. Cara, você ia ter que escolher um lugar em que você acha que você consegue ser o cara mais popular. Que para uma pessoa menos estabelecida de um partido menos estabelecido é muito difícil, entendeu? Quase possível. Tipo, no Rio de Janeiro, você iria... Tipo, que distrito será que você ia ficar? Ah, não. O MBL tem uma característica mais classe média, eu vou pegar aqui um distrito que seja, sei lá, da Zona Oeste. Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é na Barra, que nego do Bolsonaro vai ganhar, e ele ia ser do PL. Ah, eu vou pra Zona Sul do Rio de Janeiro. A Zona Sul do Rio de Janeiro é muito de esquerda. Provavelmente ia ser um cara do PSOL ou do PT. Ah, eu vou pra Zona Norte. Na Zona Norte, classe média ia ser um cara do PL. Tipo, você... Por não ser meio que um político local e não ser de um partido estabelecido, teria muita dificuldade. É muito mais estático, né? A metodologia dos ingleses para as eleições, ele joga os caras para... Por isso que os partidos são longevos pra caralho, né? Exato. Isso ajuda a entender, tá? Tem um senso de continuismo. Então, o que na verdade eu ia ter que fazer... Aí, tira o meu nome disso agora, enfim. Sei lá, se eu fosse o fulano de tal, eu ia ter que, caralho, vou entrar no PL regional Barra da Tijuca. Vou ficar fazendo trabalho ali. Vou ganhar alguma eleição interna, vou me posicionar como liderança, eu posso ser a liderança do PL na Barra. E aí minha eleição vai estar conectada à eleição do Flávio Bolsonaro. E aí é isso, eu sou o cara do Flávio nesse seu distrito. E as minhas propostas são essas, minhas propostas e as propostas do Flávio. E aí meio que funcionaria dessa forma. Exato. E aí o que o Andy Burnham quer fazer é tornar mais parecido com como o Brasil é hoje. Especificamente, qual é a forma do distrital misto que ele quer, eu não sei. Vários países europeus... Pode ser o modelo alemão, que é meio a meio, né? Exato. Então é meio distrital e meio só proporcional. Então, vamos supor que você divide a Alemanha em distritos, aí metade dos assentos você dá para o cara que ficou em primeiro lugar. Aí o resto dos assentos você só proporciona para o partido baseado nas porcentagens dos votos, entendeu? Que aqui no Brasil é 100% proporcional, né? Então, o São Paulo
tem 70 assentos na Câmara dos Deputados, você vê quais partidos conseguiram quais porcentagens. Aí em São Paulo, sei lá, o PL conseguiu 20%, porque o Eduardo Bolsonaro fez muito voto, tem vários outros caras que fizeram muito voto, etc. Dá 20% dos assentos pro PL, e dentro do PL você vai. Quem foi o cara número 1? Quem foi o número 2? Quem foi o número 3? Até preencher todos os assentos. O Andy Burnham quer fazer isso. E aí, por quê? Por que ele quer fazer isso? Porque a forma com o First Past the Post, o que ele faz é que se você consegue, sei lá, 30% dos votos, você pode conseguir uma maioria nacional, que foi exatamente o que o Keir Starmer conseguiu. Então o Keir Starmer, mano, ele não ganhou a eleição dele disparado, mas nem perto, assim. Ele inclusive conseguiu muito menos voto do que o próprio Jeremy Corbyn, que era o cara mais de esquerda, mais radical do Partido Trabalhista, que foi o líder do Partido Trabalhista por muito tempo. Ele perdeu a eleição pro Boris Johnson. Então o Keir Starmer, com menos votos do que o Corbyn, conseguiu uma giga maioria. Por quê? Porque ele conseguiu fazer 30% na maioria dos distritos, enquanto o voto da direita foi split, né? Ele foi rachado entre o Partido Conservador, os Tories, o Partido Tradicional, e o Partido Reform UK, que é o novo do Nigel Farage. E aí o Andy Burnham mudar isso, por um lado, eu acho péssimo, assim, eu acho inimaginavelmente péssimo, eu acho que seria catastrófico pro Reino Unido se ele realmente fizer. Mas a consequência é, o Partido Trabalhista nunca vai morrer, porque... vai ter sempre o recall local ali, né? Vai ter sempre 10, 15, 20% do eleitorado. Exatamente. Com 10, 15 e 20% do eleitorado, você consegue 10, 15 e 20% do parlamento. Diferente de como é hoje. Com 10, 15% do eleitorado, você pode conseguir zero. Porque se você ficar atrás em tudo, sabe? O modelo britânico, cara, ele é pra mim o menos plausível de você aplicar o tipo de política de cordão sanitário. Tanto que a gente raramente aplica esse conceito dessa forma. Por exemplo, a França também é distrital, só que é distrital de 2 turnos. E aí lá eles conseguem ter metodologias eleitorais, né? Eles fazem coalizões improváveis, e partidos que às vezes não conversam em porra nenhuma, né? Só escolhe quem tá primeiro, para poder travar o RN da Marine Le Pen. Isso rolou pra cacete na última eleição agora, né? A gente acompanhou também os distritais franceses, e foi exatamente isso. O Rassemblement National estava lá no primeiro turno. No segundo turno, coalizões maciças, o governo do Macron juntou com a esquerda para poder travar. Funciona. No Reino Unido é praticamente impossível, né? Você, um conservador, pode tentar boicotar e tal, não vote nesses caras e tal, jamais, sob nenhuma hipótese, vote num candidato do Reform UK, mas você não consegue fazer da mesma forma, justamente pela natureza do First Past the Post. De certa forma, é o sistema mais volátil, né? Mais volátil, Por um lado, ele está muito suscetível a essas grandes ondas, ao passo que, ao mesmo tempo, também ele está muito, né, local. Então, você é favorecido por um lado de ter tradição, né, localista, então meio que o cara que é hoje a cadeira em, sei lá, Nottingham, ele provavelmente foi formado pelo cara que o precedeu, é muito tradicional, bem britânico, né? Agora, num momento desse de, caralho, mudou tudo, loucura, Reform UK, imigrantes fora, Brexit, vamos tirar. É suscetível a esse tipo de mudança. Pois é. E é mais fácil também de você consolidar poder o suficiente para implementar grandes mudanças. Que é o que eu sempre falo, quem vê os nossos vídeos de política britânica, eu sempre falo, cara, que a única forma de você corrigir o Reino Unido é você ganha uma super maioria, ou talvez só uma maioria, mas uma maioria disciplinada de nego do teu partido que tá 100% comprado na tua agenda, que não era o caso do Keir Starmer, como a gente falou. E aí, o primeiro-ministro no Reino Unido não existe Constituição. Se você tem uma maioria no parlamento, você faz o que você quiser. E não precisa nem de 2/3, como é o caso no Brasil ou nos Estados Unidos. Não, mano, uma maioria simples você já muda o que você quiser, entendeu? Parece que no século XVIII, no século XIX, uma frase comum no Reino Unido era: o parlamento pode fazer tudo sobre essa terra, menos transformar um homem numa mulher e uma mulher num homem. Como os tempos mudaram. Mas é isso, o parlamento, ele a rigor tem poder absoluto, então se você... A rigor não, ele de fato tem poder absoluto. E conseguindo essa maioria, que não é tão difícil assim você conseguir no Reino Unido, você conseguiria resolver o problema... Cara, você conseguiria resolver o Reino Unido. Você poderia desmontar o aparato burocrático constitucional do Tony Blair, que é a questão da Suprema Corte Britânica, que é uma invenção recente, ela existe só desde os anos 90. Você poderia sair dos acordos internacionais de direitos humanos que impedem o Reino Unido de fazer uma política de remigração mais dura. Você poderia sair dos acordos ambientalistas que impedem o Reino Unido de... ou talvez não seja nenhum acordo, né? Talvez seja só uma lei nacional mesmo, mas você poderia fazer uma grande reforma de lei ambientalista
pra poder desenvolver a porra do petróleo no Mar do Norte. Você podia fazer uma puta reforma de licenciamento pra permitir investimento mais fácil em coisa industrial. Então, cara, o Andy Burnham, se ele realmente implementar essa parada, eu acho muito, muito ruim pro Reino Unido. E é quase como uma tentativa de, tipo... Cara, a gente reconhece que o Partido Trabalhista vai morrer, a gente nunca mais vai governar nessa porra. Mas vamos pelo menos... Não ser destruídos, né? Exato. Ao invés da gente aceitar passar por um momento de baixa profunda, mas pra daqui a 10 anos, 20 anos, a gente voltar pra primeiro lugar e de governar o país, vamos só garantir que a gente vai ficar pra sempre em terceiro lugar, só que sem estar morto. O que é muito ruim, na minha opinião. Plausivelmente também voltando, né? Sendo reabilitado. Só ia dificultar alguém consolidar o poder no Reino Unido. Ia jogar pra modelo mais alemãozado, assim, né? Que você precisa de coalizão naturalmente para poder governar e tal. Às vezes, enfim, coalizões até improváveis na Alemanha. A gente cobriu também. Mas, enfim, eu acho que a probabilidade disso acontecer é bem baixa, cara. Porque isso é reverter o sistema constitucional. Constitucional não, né? O sistema político britânico que é longevo, cara. E funciona, ok. Tá vendo esse mau momento pós-Brexit porque... As promessas do Brexit não conseguiram ser, né, não ser manifestas por nenhum líder político, até agora. Né? Mas o Nigel Farage está muito bem posicionado para poder tomar essa posição e aí provar. Se ele não conseguir fazer, é porque provavelmente é impossível mesmo, né? Toda a visão maximalista do Brexit. Cara, eu lembro de ficar muito hypado com isso na época, assim. Toda a coisa do UKIP, os memes eram hilários, né? Sim. Eu acho que ele talvez esteja na posição para fazer o que é preciso. Pois é. Na matéria do New York Times, estava falando das coisas que ele fez. Uma delas foi privatizar não, mas estatizar o sistema de ônibus. Né? Foi, caraca, grande vitória estatizar o sistema de ônibus. Parece que ele tentou fazer uma zona de ar limpo, que é ruim, né, para o desenvolvimento industrial. Tipo, é aquilo, eu sei for a fact que indústria moderna não precisa poluir muito ar. Mas coisas como siderúrgica, que é da região, é meio inevitável você poluir um pouco o ar e tal. Então você ser muito xiita com coisa ambiental é muito ruim. E, cara, o nego tava chamando ele de King of the North, né? Que é meio que uma parada uma referência meio que do Game of Thrones e tudo mais. Mas Pode ser da Guerra das Rosas também. Tem um King of the North na Guerra das Rosas? Não sei se tem o King of the North, né? Mas a facção de York, ela era do norte. E aí tiveram 2 reis ao mesmo tempo. Aquele cara era King of the North. Pois é. Eu queria pegar, cara, o gráfico de popularidade do Keir Starmer pra provar um ponto, que é o seguinte. Cara, o Keir Starmer... Assim que ele ganhou a eleição dele, ele começou popular. Afinal de contas, você não conseguiria ganhar uma eleição sendo impopular. Mas olha quão rápido a popularidade dele caiu, cara. Isso aqui pega desde 2025 e aí vai pra 2020... Não, acho que desde 2024 talvez, né? Mas, enfim. Cara, caiu muito rápido. Mas muito rápido, porque o Reino Unido tá uma merda e você precisa fazer mudanças drásticas. Se você não fizer nada drástico, as pessoas vão ver, tipo, irmão, pô, já se passou um mês e a minha vida tá uma merda ainda. Outra coisa interessante, esse é o primeiro líder político que a gente cobriu nascimento e morte? O Keir Starmer? Provavelmente, cara. Aí. Teve nada mais. O programa tá ficando velho. Pois é. A gente pegou isso tudo, cara. Mas eu me lembro, cara, na época... Quando o Keir Starmer ganhou, eu fiquei levemente blackpillado. É aquilo, né? Coisa de LARPer, que acompanha política internacional, sabe? Tipo, só se fala da eleição do Keir Starmer aqui em Chique-Chique, no Brasil. Sim. Mas enfim, eu fiquei meio blackpillado, tipo, caralho, fudeu, brother. Ele vai governar com um parlamento supra-maioria, ele vai destruir o Reino Unido. E aí eu tava vendo os comentaristas políticos na época falando, cara, a popularidade dele vai cair muito rápido. Se prepare. Eu fiquei tipo, os caras tão copando. Cope. Cara, dito e feito, a popularidade dele caiu super rápido. Isso aqui só ia de 2024 até 2025. Se esse gráfico continuasse até 2026, ele ia mostrar a popularidade dele ainda pior. O Keir Starmer foi o líder mais impopular da história do Reino Unido, desde que mede-se isso, né? E, se eu não me engano, mede-se há mais ou menos 100 anos lá. Então, cara, sei lá, eu não boto muita fé no Andy Burnham conseguir fazer muita coisa não, cara. Eu acho que vai ser um governo de merda. Eu não ficaria surpreso se a gente tivesse mais um primeiro-ministro britânico antes da eleição em 2029. Sabe? Sim. Porque é isso. A eleição lá, ela é de 5 em 5 anos, a não ser que o primeiro-ministro chame. E aí a última eleição foi em 2024, antes de 2024 foi em 2019. 2024 foi a do Starmer, 2019 foi a do Boris Johnson. Então, cara,
Sei lá, brother. Eu tô meio... Eu acho que vai ser interessante pra ver o que vai acontecer, mas eu acho que ele tá fudido, cara. Até uma tentativa nova, né? Vamos ver se ele vai ter energia. Porque, de novo, esse cara também não tá necessariamente no meio do consenso de esquerda. O Stammer não tava, né? Claramente o Stammer era um cara mais de entes internacionais e tal. Ele era mais catedrático, né, do que a média. Ele zero populista. Ele não tinha opiniões particularmente fortes sobre migração também, ficava hesitando o tempo inteiro. Às vezes ele falava que ia atirar, às vezes ele falava que não ia atirar. Era um líder fraco, sobretudo. O Andy Burnham, ele tá mais no eixo econômico à esquerda. Mas ele nunca lidou com o desafio de diversidade. Ninguém tem a menor ideia do que ele acredita. Pois é, e ele escolheu a dedo concorrer num distrito que é 90 e blau por cento branco. Você vê a foto dele com os apoiadores, cara. Tem uma moça negra aqui, tem um cara talvez do subcontinente, mas a maioria das pessoas atrás dele são brancas, entendeu? Essa mulher é nigeriana. É o caso... Não, claramente é. Caso dos Santiago. Mas, sabe? E é isso, populismo econômico. Cara, não dá pra você fazer populismo econômico quando a sua situação fiscal tá uma merda. Pois é, cara. Eu acho que a ideia de colocar o Andy Burnham, justamente, o Partido Trabalhador, ele tá num all-time low de popularidade, né? Quem sobrou ali, não é nem nego mais tão radical, porque o Partido Trabalhista acabou se complicando questões de Israel, Palestina, o Stammer também não deu as sinalizações. Isso foi outra coisa que tornou ele muito impopular dentro da ala de esquerda do partido. Exato, ele não conseguiu dar as sinalizações que eram esperadas ali da facção mais radical da esquerda. Eu não sei nem exatamente quem é o cara que é Stammer Right, era, né, agora, nessa última. Não consigo nem imaginar muito bem, assim. Mas é isso, né? Cara, Andy Burnham, será que ele vai conseguir conciliar? Ele precisa se posicionar de uma forma perfeita para a esquerda, em termos de Palestina e Israel, sem alienar o cara normal britânico, né? A ideia toda de colocar ele é assim, vamos avançar de novo sobre o common folk, né? O working class. Exato, vamos parar de sangrar o cara da classe trabalhadora pro partido do Farage. Porque a gente tá perdendo esse cara pro populismo de direita, né? O populismo de extrema direita, ou coisa parecida. Eu não sei se o Andy Burnham vai conseguir, cara. Honestamente, eu acho que isso é wishful thinking por parte da esquerda. Esse barco já partiu lá nos anos 80, 90. Eu acho que vai ser uma coisa não muito diferente do Lula no Brasil, sabe? Que foi eleito, mas não fez um governo bom, aí só tá desmoralizado. Eu acho que, cara, talvez ele seja de fato o último político... Talvez seja a morte do Partido Trabalhista adiada por esse breve suspiro de caraca, tiramos o Keir Starmer. O Keir Starmer era ruim? Era. Aqui no canal a gente falou mal dele várias vezes e tal. Puta, ele era horrível. Bosta. Só que, brother, o problema não era ele, sacou? O problema é meio que o establishment político. Então, a não ser que você seja muito radical de fora, cara, tá ferrado, mas vai ser interessante. Eu acho que ele, pelo que eu entendi, o Keir Starmer já renunciou. Poderia ter uma competição dentro do Partido Trabalhista de outras pessoas tentarem, só que todos os outros caras que podiam tentar falaram, não, eu não vou tentar, deixa o Andy Burnham assumir. Então vai ter uma eleição cerimonial para coroar o Andy Burnham nessas próximas semanas. Eu não sei se é a semana que vem ou na outra. E aí ele assume como primeiro-ministro no mês que vem. Vai ser interessante, cara, porque esse é meio que o diagnóstico das esquerdas contemporâneas, assim. Que, cara, a gente precisa de um maluco que seja um símbolo que possa se conectar com a classe média baixa, nacional. O problema são os bilionários, não são os imigrantes. Vai meio na linha do Zoran, né? Assim, a opção pelo Andy Burnham é meio Zoran mandanesca, de certa forma, mais ou menos. Porque o Zoran ainda é imigrante, né? O Andy Burnham é 100% inglês. Exato, mas as propostas do Zoran é tipo, cara, eu vou te dar mais dinheiro. Você vai ter mais dinheiro. Você é pobre, eu vou te dar dinheiro, cara. Eu vou congelar preço de aluguel e tal. Ele conseguiu. O Andy Burnham conseguiu agora também. Mas o Zoran não tá fazendo um governo tão bom, né? Pasmem. Vamos ver se ele vai conseguir. Mas, sei lá, esse é o diagnóstico, sei lá, do Partido Democrata para a próxima eleição à presidência. É o diagnóstico interno do PT, muitas vezes. Tipo, cadê o motorista de Uber com a gente, né? Pois é. E é nesse caminho. Enfim, vamos ver. Pois é, então, pessoal, nós colocamos mais um vídeo exclusivo para membros no site. Então, entre www.novosclaussos.com.br para assistir a nossa discussão sobre desenvolvimento e IDH no Brasil. Se o Brasil era ou não era mais desenvolvido em 1991. E para você assistir esse vídeo, você vai ter que assinar um desses 2 tiers aqui de membro, bem baratinho, R$15 ou R$30. Dá essa moral pra gente. Muito obrigado. Valeu.